Fala, nação. Pessoal, o Flamengo atropelou, né, o Sport 3-0. Golaço do Arrascaeta de falta. Arrascaeta é o ídolo. Vamos ver a reação da mídia, né, sobre esse gol da Arrascaeta. E vamos também abordar um tema meio polêmico. A falta do Everton Araújo, comparar com a falta, né, feita pelo Gustavo Gomes, onde ele não foi expulso e o Everton Araújo acabou sendo expulso com menos intensidade. Vamos ver tudo isso e muito mais. Fica até o final do vídeo, tá resenha um vídeo. Teté Tiririca mandando recado pros palmeirenses. Vamos dar uma conferida. Deixe seu like e se inscreva no canal, pessoal. Vamos começar com esse corte aqui. Fujam para as colinas. O Flamengo fez um gol de falta. Aliás, essa é uma brincadeira que tem na torcida do Flamengo. Que o Flamengo, que teve Zico, que teve Pet, não consegue fazer gol de falta. Hoje fez. E que golaço do Arrascaeta. Importante lembrar o que eu já falei milhões e milhões de vezes. Estamos vendo o auge de Arrascaeta. Acredite se quiser. Um jogador tão vencedor, um jogador tão bom, tão craque, vive seu auge no Flamengo nesse momento. É a melhor temporada da vida dele. Se ganhar a Libertadores, se ganhar o Campeonato Brasileiro, eu falo, vai ganhar. Top 5 ídolos da história do Flamengo, tá lá. Assisti. Como eu falei para vocês, sem âmbito tático, só seguindo a bola, para descansar bem a cabeça. E o Palmeiras passou de forma merecida. Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Só dois pronunciamentos. O primeiro, agradecer à torcida que um sábado à noite encheu o Maracanã e apoiou-nos do princípio ao fim. Agradecer a eles em nome do grupo todo, do grupo de jogadores, da comissão técnica. E a outra coisa, dizer que foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras. É pena as regras a sul do Rio de Janeiro serem diferentes, tá? Só dois pronunciamentos. Pessoal, foi esse lance que o Boto falou na entrevista sobre esse lance aqui, ó. De hoje. Esse lance do Everton Araújo, ele mostra como a nossa arbitragem ela é sem critério. A nossa arbitragem não sabe o que faz. Ela sai de casa e não faz ideia do que ela faz. Vou explicar. Esse lance em Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, o Gustavo Gomes não foi expulso. Levou o cartão amarelo. E pior. Esse lance em Corinthians e Vitória, o Breno Bidon toma o cartão amarelo e é expulso, porque ele já tinha o primeiro cartão amarelo. E hoje, no campo, o Everton Araújo recebe o cartão amarelo, só que depois vai ao VAR para ser retirado. Eu não tenho problema com a análise. Se a arbitragem brasileira olha para esse lance e acha que ele é um lance de expulsão, beleza. Se a arbitragem brasileira olha para esse lance e acha que ele é um lance de cartão amarelo, beleza. Desde que o critério seja mantido, gente. Desde que o critério, com 15 dias de diferença, não seja outro completamente diferente, velho. O maior problema é que num jogo o Gustavo Gomes não é expulso, no outro jogo o Everton Araújo é expulso. A gente precisa entender qual é o critério da nossa arbitragem. Parece que o árbitro toma a decisão porque ele num dia acordou de um jeito e no outro dia acordou de outro jeito. Exatamente. Esse é o problema da arbitragem. Eu nem tô dizendo que o árbitro errou hoje, cara, no Maracanã. Eu só quero entender qual é o critério. E esse é o maior problema da arbitragem brasileira, a falta de critério. Deixa eu falar uma coisa. Esse é o momento ideal para a torcida do Flamengo dar moral para esse cara aqui, ó. Samuel Lino é bom jogador. Samuel Lino é forte fisicamente. Samuel Lino é disciplinado taticamente. Samuel Lino jogava bem no Atlético de Madrid. Isso Roberto Carlos, do Real Madrid, que é meu amigo, me falou. Então a torcida do Flamengo hoje, com essa boa atuação desse cara, hoje ele foi decisivo para o Flamengo. A torcida do Flamengo precisa dar confiança para o Samuel Lino. É o momento ideal para parar com a palhaçada de ficar só criticando o cara, só crucificando o cara. Deixa o Samuel Lino ganhar confiança. O Samuel Lino, com confiança, pode ajudar muito esse Flamengo. Bruno Henrique se destacou. Mas Samuel Lino foi decisivo, precisa ganhar confiança e é o momento para a torcida do Flamengo dar moral para esse cara. Ele pode ser muito importante na briga pelo título brasileiro e na briga pelo título da Libertadores. Tem que dar confiança. O cara acabou de chegar, entrava muito bem no Atlético de Madrid, é um jogador
bom fisicamente, taticamente e com confiança pode ajudar muito o Flamengo. Que seja hoje um dia para a torcida do Flamengo parar. Segue o líder! Bruno Henrique desencanta. Arrascaeta comprova que é o melhor estrangeiro que já praticou futebol no Brasil. Nico Della Cruz deu aula. Irmão, se esse cara não tivesse o joelho bugado, seria titular do Flamengo. O baixinho é sinistro. Que partida do uruguaio. E hoje o Sam não será chamado de Samuel Cisco, e sim Samuel Liso. Jogou pra caraca. E eu já vou logo explanar o Varmeiras. Esse lance aqui é pra vermelho. Ok, merecido. Mas por que esse aqui foi pra amarelo? Eu respondo. Porque um foi o Gustavo Gomes quem fez, e ele joga no Varmeiras. O outro joga no Flamengo. 2 pesos e 2 medidas. Lances idênticos, mas só o do Flamengo foi expulso. Quando é o time verde, a regra muda, né? Enfim, o usuário do Zoom desencantou. E o Arrascaeta chegou a 94 gols com a camisa do Flamengo e se iguala a Doval como estrangeiro mais artilheiro do Mengão. Ele veste a 10, então tem que ter golaço estilo Zico. Falta na gaveta. Continua tentando o CBF. Continua tentando dar o título pro Varmeiras. Nem a Conmebol tirou o Flamengo da final da Libertadores, roubando nas quartas e na semi. E você acha que consegue, CBF? Sonha, bebê, sonha. Sigam o líder, secadores! Vocês estavam secando, não estavam? Fale a verdade. Vocês estavam secando, não estavam? É tiririca, mas tirando sarro com os Fale a palmeirenses. verdade que vocês estavam secando. Tá triste? Fica triste não. É Mengão avertados. Alô, boa noite, tudo bem? Eu queria reservar uma vaga de líder do Campeonato Brasileiro para domingo, por favor. Não tem como reservar para domingo? Ah, tá, é por ordem de chegada? Ah, a gente tá, tem que chegar no domingo então e já assumir a vaga. Ah, tá. Não, mas então, mas a gente não joga no sábado, não tem como. Não, mas beleza. Eu vou dar um jeito, tá bom? Tá, obrigado, tá? Mas deixa eu ligar para um parceiro aqui que ele vai resolver essa parada pra gente. Oi? Fala, palmeirense, beleza? Não, então, a gente não consegue. A gente não consegue escalar o Ramon Abate-Abel pra vocês. Não. Não tem como. É isso mesmo. A gente deu uma enganadinha hoje, colocou ele lá na equipe do VAR, no jogo Mirassol e Botafogo. Não dá ainda pra colocar no jogo do Palmeiras, sabe? Vocês vão ter que se garantir mesmo pra tentar recuperar a liderança sem o ajuda Abel. Souza, besteira esse negócio de jogar antes ou depois do Palmeiras. Tem que somar 3 pontos, independentemente do resultado. Eu concordo, Fábio, ainda mais nesse contexto, faltando muitas rodadas. No final, pode até ser. Aliás, você vê, o Flamengo jogou antes, foi bom para o Flamengo. O Flamengo venceu, e o Palmeiras agora não é líder. Ele tem que vencer para ser líder. Então, ele vai até Caxias do Sul, obrigado a vencer, porque já sabe o resultado. Né? Quando joga depois, você pode até torcer depois pelo tropeço do seu concorrente. O Milton Carlos novamente mandando aqui a mensagem. Um abraço para a Andréia, a mulher dele, que está do lado dele. Então, um abração aí, Andréia. Um abraço a você também, Milton. Vocês curtam aí à noite, aí, aproveitar que o Milton está em casa hoje. E daqui a pouco eu sei que ele já está na estrada de novo. O Josadac Santos, Flamengo deveria comprar o Maracanã. Ah, isso foi uma história, de uma ideia dos políticos do Rio, mas não acredito nisso, não. Vem falando da falta de critério da arbitragem, muita gente falando sobre isso, né? O Carla Belizari também elogiando aqui o Dela Cruz, que fez um jogo bom hoje. Finalizou com perigo algumas vezes. O Roberto também falando aqui, o Roberto Bertossi também elogiando aqui o Dela Cruz, o Matheus Andrade conosco também. O Márcio Araújo falando que ele achou justa, como eu também achei, a expulsão do Everton Araújo. O problema é justamente contra a expulsa do Flamengo, a expulsa de outro time e tal. Falando, claro, do Palmeiras aqui, daquela jogada, daquela disputa de bola do Gustavo Gomes, né? No jogo contra o Cruzeiro, a disputa com o Wanderson, né? Que acabou saindo do jogo até machucado, não permaneceu em campo depois daquela disputa de bola. Gente, nós temos aqui até agora, deixa eu ver quantos likes. O Jets que é chato e enfrentou o City também que é chato. Então eu entendo aquele sentido de urgência, no primeiro tempo não desperdiçar muitos gols, porque quanto o tempo tem que fazer e tem que acontecer. Nos pontos corridos não tem isso. É o que eu dizia. 3-0 no primeiro tempo e 3-0 marcando os gols no segundo tempo,
É o mesmo placar e os mesmos 3 pontos, que é o que importa, para dormir na liderança, para pressionar o Palmeiras que vai jogar amanhã. Então, assim, era vencer. Então, transferir essa ansiedade do gol logo, para o campo não é muito inteligente. Eu senti no primeiro tempo, além, lógico, de não ter a criatividade do Arrascaeta e do seu substituto ter saído do jogo logo, a inspiração faltava ali. Então o Flamengo tinha um domínio territorial, empurrava o Sport contra o seu gol, mas não criava jogadas contundentes. Tinha um lance de bola parada, outro aqui, chute de fora da área, mas estava faltando aquela criação. Quando volta para o segundo tempo, e era o que a gente imaginava, o Bruno Henrique, com a mesma equipe, faz o primeiro gol, aí baixam assim, opa, já estamos na frente, o Sport vai ter que se virar aí, vai ter que correr atrás, já estamos com 1-0. Aí o time também consegue jogar mais ao natural, sem aquela loucura de fazer o primeiro gol. E como a gente imaginava também, equipes como o Sport que vem para se defender, para não ser atropelado, quanto mais o adversário, o Flamengo no caso, perde alguma chance, eles conseguem tirar de cabeça o lance, o goleiro defende o lance, isso vai sendo combustível para aquela defesa ficar fortalecida. Quando você consegue furar a defesa, dá uma murchada natural. E é o que aconteceu. Fez o primeiro, já afrouxou, o Flamengo apertou, conseguiu vir para dentro de novo, aí teve uma jogada, Bruno Henrique, rebote, gol. Entra o Arrascaeta, falta gol aí, resolveu o jogo. É o que a gente cobrava, tinha que resolver, uma equipe muito melhor, líder do campeonato contra o Lanterna. Mas também queria fazer uma menção honrosa que o Sport, o seu torcedor pode, assim, de uma medida do possível, né, se orgulhar que é um Sport que não está entregando o jogo, tá barato, tá correndo, tá se desgastando, tá matando, tá batendo, tá... Sabe, os caras estão correndo, estão jogando e dando o respeito que a camisa do Sport merece. A questão da tabela, 4 vão ser rebaixados, infelizmente, 20% do total do campeonato, tem muita gente que acha muito, mas o Sport está ali, entre os 20, eu acho que é até meio justo, é uma equipe que está abaixo mesmo, só que veio aqui e honrou a camisa, lutou, brigou, mas o Flamengo conseguiu se impor e fez o placar de 3-0. Agora, o Cantarelli e espectadores, ouvintes, internautas, até o dia 29, amigo, vai ser isso. Vai ser essa caça de cão e gato. Eu ainda acredito que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, um dos dois vai pontuar mais do que o outro nesses jogos. Eu acredito que, e espero que seja o Flamengo. Porque eu até acho que a sequência de jogos do Flamengo é um pouco mais acessível do que a do Palmeiras. Só que nesse momento do campeonato, isso não quer dizer muita coisa. O Flamengo perdeu para o Fortaleza e o jogo que seria... O jogo do Palmeiras era contra o Cruzeiro e o Flamengo contra o Fortaleza. Era uma rodada muito melhor que o Flamengo. O Flamengo foi lá perdendo para o Fortaleza. Mas alguma coisa me diz que dentro desses, que pode ser até 5 jogos, até o dia 29, esse campeonato vai se encaminhar. Espero que seja pro Mengão. O primeiro passo foi dado hoje. Tá certo, a opinião do Beto Júnior. Do meu lado esquerdo, solta a fera aí. Matheus Emanuel. Matheus Emanuel, e aí? O que significa essa vitória do Flamengo com o time mexido, jogadores poupados, esse 3-0 com gols dos caras que decidem sempre e que a torcida espere que decidam os jogos mais importantes da temporada, Bruno Henrique e Arrascaeta, hein, Matheus? Acho que essa vitória, ela meio que chancela o Flamengo pós-data FIFA. Porque era um Flamengo que vinha de vitórias contra o Botafogo, no Newton Santos, contra o Palmeiras, aqui nesse mesmo Maracanã, e contra o Libertadores da América, antes da derrota para o Fortaleza. Então, eu estava em dúvida, e eu estava querendo muito que o time do Flamengo desse uma resposta hoje, aqui no Maracanã, para eu entender se esse confronto com o Fortaleza foi algo que iria se tornar rotineiro no Campeonato Brasileiro, se o Flamengo iria continuar aquele Flamengo pré-data FIFA, um Flamengo irregular dentro do Campeonato Brasileiro, ou se só foi algo isolado. E eu acho que durante o jogo inteiro de hoje contra o Sport, em que pese a situação do Sport no Campeonato Brasileiro, virtual rebaixado, e também um time bem mais frágil tecnicamente que o próprio Flamengo, o Flamengo demonstrou durante os 90 minutos que
tem condições suficientes de colocar o mesmo nível de concentração e de desempenho que colocou na Libertadores da América dos 2 jogos contra o Racing, em situações distintas. Então, acho que o 0-0 no primeiro tempo, ele nos causou uma falsa impressão de que o domínio do Flamengo era apenas bom. Não, o domínio do Flamengo era muito forte. Faltava o gol. Então, eu peguei alguns números aqui, o Flamengo finalizou 24 vezes. Obrigou o goleiro do Sport a fazer 8 defesas. Então, assim, foi um domínio completo e uma vitória justíssima que coloca uma pressão grande em cima do Palmeiras, porque por mais que seja o Juventude que esteja brigando contra o rebaixamento, jogar em Caxias do Sul não é fácil, a torcida do Flamengo sabe muito bem disso. Então amanhã a torcida do Flamengo vai ficar certamente ligado no nosso charla no Premier para poder secar o Palmeiras, mas mais que isso, independentemente da liderança momentânea, coloca a pressão no Palmeiras e não deixa o Palmeiras desgarrar, pelo menos nessa rodada. Foi uma vitória acachapante, acho que sem nenhuma ressalva dentro do Flamengo. A ressalva seria o primeiro tempo, a falta de eficácia na hora das conclusões, mas que foi superada logo no início do segundo tempo. Eu também queria dividir o meu comentário até para falar um pouco sobre a atuação do Samuel Lino, que fez, na minha visão, a sua melhor partida até hoje com a camisa do Flamengo. Aí muita gente Melhor do que quando ele chegou? Melhor do que quando... O jogo contra o Vitória, por exemplo? Melhor do que o jogo contra o Vitória, porque o jogo contra o Vitória, ele fazia parte de um recital. Aquele jogo contra o Vitória no 8-0, ele fez parte de uma engrenagem e jogou muito bem. O Flamengo perfeito é aquele, né? O Flamengo perfeito é aquele, que é muito difícil de ser repetido em campo, porque existem lesões, existe a sequência, o desgaste. Só que, no caso do jogo de hoje, quando o Flamengo mais precisava de alguém incisivo, principalmente após a substituição do Carrascal, o Lino chamou a responsabilidade. Então, na ausência do Pedro, na ausência do Arrascaeta, que estava no banco de reservas, e na ausência do Carrascal, que era o jogador sensação da torcida, principalmente depois daquele confronto com o Racing aqui no Maracanã, o Samuel Lino chamou a responsabilidade e foi muito bem tecnicamente, foi muito bem em todos os aspectos que envolvem um jogador que veste a camisa do Flamengo. Tem um samba, você sabe que eu gosto de samba, né? Tem um samba do Vini Santa Fé, gravado pelo Renato Rocinha, que fala assim: quem tenta incessantemente alcança. Castelo de um quarto só. O Samuel Lino, ele nunca pecou pela omissão. Então, assim, a gente vai bater, vai criticar o Samuel Lino pelas partidas ruins que fez, principalmente antes de perder a posição para o Carrascal, a gente vai criticar. Mas era o jogador que driblava e chutava para fora. Era o jogador que perdia 5 vezes no mano a mano. Mas era um jogador que não se omitia em momento algum. E pode escrever, esse tipo de jogador, ele joga um holofote sobre ele. E eu prefiro que o jogador na má fase chame a atenção para ele do que se esconda. E tem muito jogador no futebol brasileiro que faz isso. E prefere prefere se preservar em um momento complicado do que botar a cara. O Samuel Lino botou a cara desde o momento em que pisou no Flamengo. E é lógico que as críticas elas vão ser mais pesadas para ele por conta do valor investido, e isso é natural que aconteça. A maior contratação da história do Flamengo. É até correto. Exatamente. Os jogadores assim carregam esse peso. Carregam esse peso e é natural. É natural. E assim como também é natural o processo de adaptação de um jogador que veio do futebol europeu. A gente tem vários exemplos de jogadores que demoraram a estourar no futebol brasileiro. E acho importante a forma como ele atuou. A operação dele dentro do próprio Flamengo, ele já havia entrado bem contra o Racing aqui no Maracanã, apesar do gol perdido e do gol anulado milimetricamente, ele já havia gerado mais jogo do que no período pré-data FIFA. Então, palmas para a atuação do Samuel Lino e um voto de confiança que a torcida do Flamengo tem que dar para esse jogador que chegou há pouco tempo, custou muito e agora vai ter a chance, vai ter a sequência de comprovar que o investimento foi certo. Pô, pessoal, assisti jogo ontem, eu não fico mais postando pós-jogo, porque são vídeos que todo mundo posta a mesma coisa. Eu acho até chato, né? Tô obrigando as pessoas a assistir vídeos repetidos. Então eu acordei agora de manhã, fazer esse jogo do Flamengo,
Cara, eu acho que futebol tá se tornando chato. Porque um jogador que é contratado pelo valor que o Samuel Lino foi, né? Acima de 100 milhões, vai ter cobrança. E quando o torcedor cobra, eu acho isso estranho. Antigamente, a gente vê Romário, Edmundo, os caras velha guarda aí, o Alex, Djalminha, os caras saíam na porrada com o torcedor. Entendeu? Antigamente a cobrança era pior. Agora sim, agora a cobrança agora é uma cobrança mais... porque a mídia também protege muito, né? O direito de imagem do jogador, né? Antigamente os caras eram ameaçados, cara. E hoje em dia tem também isso, mas eu acho que não com a mesma... com o mesmo vigor que era antes. Porque antigamente eles sabem, né, que as leis eram mais frágeis. E agora estão mais consolidadas ali. O jogador, o profissional, né, que é o jogador, tem mais proteção ali, né? Então... eu acho uma baboseira, porque o cara tá fazendo jogo ruim, mas o cara fez jogo bom e vai oscilar, cara. Vai oscilar. O jogador é assim. Não tem esse jogador que jogue bem todo jogo. E, por exemplo, se Samuel Lino tivesse feito gol contra, tivesse dado contra-ataque pro time, o time fizesse gol, fosse 3, 4 partidas, mas não aconteceu isso. Ele só não estava jogando bem. Ah, mas pegou o Sport, uma carne seca. Não, negativo. O Sport em nenhum momento afrouxou o jogo. O Sport... jogou, quem assistiu o jogo viu que o Sport tá rebaixado praticamente, mas não é um time que diga assim, nossa, vai abrir as pernas. Não abre, os caras jogam com vontade. O problema é que ontem o Flamengo foi um jogo atípico, né? A Arrascaeta jogou bem, o Bruno Henrique fez 2 gols, se recuperou, né? E, cara, outro cara que eu acho que é injusto um pouco falar do Bruno Henrique, porque... pelo que o cara é o ídolo do Flamengo, né, pessoal? Cara, e ele nem é titular praticamente. Sim, Pedro é titular, ele oscila ali, ele joga, às vezes não joga. Isso não dá pro cara ter uma frequência. Quando o cara vem jogando todo jogo, no caso do Samuel Lino, é até um pouco mais aceitável a cobrança, porque ele joga sempre de titular. Mas Bruno Henrique, ele não é titular. Quando ele entra ali, às vezes de um jogo, às vezes no outro jogo ele não entra, às vezes no segundo tempo, no final. Eu acho que cobrança vai existir, tem que existir. O torcedor tá no direito dele, o torcedor paga ingresso. Só que tem esses jornalistas, né, aí, né, que só presta para criticar, principalmente a mídia paulista, né? Caso aí, geralmente é PVC, ali os caras da Band Esporte, que fica criticando muito alguns jogadores cariocas, né? E o do estado dele, os paulistas, eles ficam sempre botando pano quente, mas isso não é o assunto do vídeo de hoje. E falar sobre o VAR, sobre a arbitragem, cara, a expulsão do Everton Araújo foi justo. O que eu estou alegando é o vigor em prol dos jogadores do Palmeiras, que o lance do Gustavo Gomes foi pior, porque ele deu um carrinho. E o jogador saiu machucado. Ah, mas foi no posterior da outra coxa, gente. Mas se o cara põe uma perna com outra e toma uma alavanca na outra, vai forçar a outra perna. Então, beleza. Não tenho nada... Vou ficar aqui, né, julgando. Ah, foi, não foi. Não cabe a mim. Não cabe a mim isso, mas eu acho que o vigor tem que ser igual para todos, né? Tem que ser igual para todos. E isso só mostra que a disputa entre Flamengo e Palmeiras não é só dentro de campo, é fora de campo, bastidores, né? Que envolve dinheiro também. São os 2 times que mais arrecadam dinheiro. Os 2 times que mais arrecadam dinheiro no Brasil. É o Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Então, virou uma rivais sendo de estados diferentes, né? Mas eu acho que essa final, o Flamengo tem tudo para ganhar, até porque tem um retrospecto melhor, né? Melhor. E já deixando também os créditos aí pro Charla, né? Podcast. Textos aí do Mauro César. Mauro César falou, ninguém quis muito abranger isso do VAR, porque o Flamengo ganhou. Mas se de repente fosse um empate, né? Então, é complicado. Mas é vigor igual para todo mundo. Se a arbitragem consertar isso, é igual para todo mundo, conserta tudo. Beleza, pessoal? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Amanhã estamos de volta com novidades.